E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Nós estamos acostumados a trabalhar com certos gêneros textuais. E dessa vez não vai ser diferente. Nós trabalharemos com um gênero extremamente interessante e também muito importante. Você pode perguntar, tio, esse gênero aí, ele é um pouco parecido com os outros que a gente trabalhou, com conto, com romance de aventura? Não. Ele é um pouquinho diferente. Ele é aquele gênero um pouquinho mais sério. Não que os outros não sejam, mas ele tem uma linguagem um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar com esse gênero. Para entender melhor esse nome um pouco complicado, a gente vai entender dessa seguinte forma. Veja só. O nome do nosso gênero é verbete de enciclopédia. Parece até um trava-línguas, mas não é. Você vai entender melhor. Pode perguntar para mim, tio, o que é isso? Vamos lá, vamos entender. O que é? Ele é um gênero textual expositivo, ou seja, ele expõe uma ideia que possui uma entrada, ou seja, um termo ou algo que vai ser explicado, apresentado, defendido e etc. Veja só, essa explicação sobre esse termo ela vai ser dada de uma forma bem expositiva. Eles vão apresentar como isso deve chegar até você, essas informações. Olha, essa explicação geralmente ela se inicia com uma definição, veja só, que depois será detalhada por meio de contextualização histórica, descrições, esclarecimentos mais técnicos e etc. Então é como se eu descrevesse algo que aconteceu ou algo, um objeto, um espaço, uma cidade, um monumento ou alguma coisa do tipo, tratando-se disso, certo? Então entendendo mais ou menos o que é isso, vamos entender como isso se desdobra. Como ele pode ser caracterizado? Você pergunta, poxa tio, como é que eu vou entender melhor como isso aí se desdobra e tal? Eu quero entender. Tá bom. Caracteriza-se como um gênero que ele é objetivo, ele é impessoal, ele é formal, ele é organizado e detalhado. Você deve estar falando, tio, que bacana. Agora vamos entender melhor? Vamos entender melhor. Vamos pra frente. Por que ele é objetivo? Gente, ele não possui rodeios, ele vai diretamente ao assunto a ser falado. Então ele não fica, então fulano, beltrano. Não, ele trata no foco do assunto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ele vai ali falar a história de como foi criado o relógio. Então ele vai falar sobre como o relógio foi criado, quando o relógio foi criado, por que o relógio foi criado, qual lugar o qual o relógio foi criado e por que o relógio foi criado e ponto. Ele vai retratar aquilo ali. Geralmente esses verbetes de enciclopédia, eles são aqueles textos que estão contidos dentro de uma enciclopédia, seja ela virtual, seja ela aquela basta que a gente está acostumado, ela em material concreto, e nós encontraremos esses textos nestas enciclopédias, seja elas virtuais ou seja elas físicas. Tratando disso, nós vamos encontrar esses textos dessa forma, de uma forma objetiva, não vai possuir rodeio, vai falar daquilo que necessita ser falado. Tranquilo? Tranquilo, né? Também ele é apresentado de uma forma impessoal, ou seja, não possui opinião pessoal. Então, o escritor do verbete de enciclopédia, ele não vai falar, olha, eu acho, eu penso. Ele não vai denotar a sua opinião ali naquele caso. Então, ele vai ser totalmente impessoal. Ele vai relatar o que está acontecendo, o que aconteceu ou o que aquilo é, porque é um gênero expositivo. Tio, é narrativo? Não, não é narrativo. A gente não trabalha, não é uma questão narrativa. Parece, pode ter alguma coisa ali referente à narrativa, pode ter uma narrativazinha ali dentro? Pode, mas é um gênero narrativo? Not, niet, no, não é. Pra frente? Tio, o que é mais? É um gênero formal? Tio, o que é formal? É aquela roupa ali que a gente... Não, calma aí, vamos devagar. Quando a gente trata de formalidade dentro da linguagem, não é aquela linguagem mais coloquial. Tio, o que é uma linguagem coloquial? Eu chego e começo a conversar com você assim. Não, tá bom, você vai se quiser lá, tudo certinho, bacana, tão bom demais. Isso é uma linguagem que a gente costuma chamar de coloquial. Mas uma linguagem mais formal, no caso, seria essa linguagem que eu apresento para vocês aqui. Então, ó, é um texto de linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais culta, aquela linguagem certinha, linguagem mais monitorada, mais aceita, assim digamos, certo? Então não é uma linguagem do dia a dia, não é uma linguagem mais comum, é uma linguagem que nós costumamos observar dentro dos textos, dentro dos jornais e assim sucessivamente, beleza? Deu para entender? Eu acredito que deve ter dado. Vamos para frente? É um texto detalhado, tio? É um texto detalhado. Por que é um texto detalhado? Porque ele possui informações importantes, pertinentes ao que está sendo apresentado. Quando você for produzir o seu próprio verbete de enciclopédia, você vai entender que
na sua produção deve conter os detalhes principais, o que é de suma importância para conter ali no seu texto. Então você não pode deixar faltar coisas importantes. Mas você vai ficar de rodeio? Não. Você vai ficar ali colocando coisas que não têm relevância dentro do seu texto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai fazer isso. Você vai colocar os detalhes mais importantes ali. Porque, um exemplo, você vai falar, como eu falei, você vai falar da história do relógio. Você deixa faltar aquela questão mais importante. Poxa, tio, eu esqueci de falar que era, na verdade, o relógio de bolso. E eu comecei falando como se fosse qualquer outro relógio. Aí não ficou meio bagunçado. Então você tem que detalhar bem, tem que colocar os detalhes pertinentes e importantes. Tio, o que ele é mais? Vamos para frente? Vamos. Ele é um texto organizado. Ele deve manter uma ordem em sua estrutura. Você não pode chegar e falar o seguinte, olha, o relógio ele é uma criação muito importante para o mundo e você coloca a data de criação dele lá embaixo. Uma coisa que não tem nada a ver. E coloca quem criou ele no meio e faz aquela bagunça, aquela salada toda, você não pode fazer isso. Ele é um texto organizado, você precisa organizar por quê? É um texto que as pessoas futuramente irão ler. Ou até mesmo agora. Ali quando você está escrevendo ali, alguém vai ler. E tem que ter uma comunicação clara. Porque esses textos, eles vão a domínio do povo. As pessoas vão ler. Você, quando vai fazer um trabalho, você costuma ler esses verbetes de enciclopédia para entender sobre qual o assunto que você está falando. Você está tratando naquele momento ali. Entende? Então você tem que ter essa calma e esse detalhe para você organizar bem o seu texto. Certo? Só para dar um exemplo para vocês, para a gente fechar, veja só esse exemplo. Isso aqui é um verbete de enciclopédia, certo? Veja só. A Torre de Pisa é uma obra de arte em mármore branco, realizada em 3 fases ao longo de um período de cerca de 177 anos. A construção do primeiro andar começou no dia 9 de agosto de 1173, em um período de sucesso militar e urbano, assim digamos. Esse é um exemplo, isso aqui é um fragmento de um verbete de enciclopédia. Quando você for produzir o seu próprio verbete, você vai entender que ele deve seguir esta estrutura, certinho? E, para a gente fechar, você vai ter essa atividade aqui, ó. Leitura, para você compreender melhor, para isso fixar bem dentro da sua cabecinha aí, para você entender de forma bacana mesmo. Você vai fazer a leitura das páginas 130, 131 e 132. Você lerá essas páginas, certo? E você fará as questões da página 133. Tio, quais questões? Olha para mim, aquela página lá vai ter uma divisória entre algumas questões. Você vai fazer a partir da questão 1, certo? Você vai fazer a questão 1, 2 e 3 da página 133. Tio, leitura é atividade? É atividade, porque senão você não vai compreender isso aqui e não vai compreender o que futuramente eu irei falar. Certinho? A gente fica por aqui, bons estudos e não se esqueça, estudar faz muito bem.